aqui. Olá, galerinha do nono ano, estamos aqui de novo aqui com vocês. Agora para nossa aula de ciências, tá? Como eu falei para vocês, semana que vem, somente que eu estarei com vocês presencialmente. Então, durante toda essa semana, nossas aulas vão suceder dessa forma, ok? Vou pedir para vocês abrirem o material de vocês, lá onde a gente parou em funções inorgânicas, lá nas bases, tá? Como a minha apostila tá com as páginas erradas, enfim, não vai adiantar muita coisa, mas a gente parou aqui na parte de bases, tá? Lá no capítulo 7. Então, só recapitulando algumas coisas com vocês. Então, nós começamos agora a estudar sobre os compostos químicos, ou seja, substâncias químicas, né, que são formadas na natureza. A gente viu que elas podem ser classificadas em orgânicas e inorgânicas. O que vai caracterizar uma substância, né, do tipo orgânica? São substâncias que apresentam átomos de carbono na sua cadeia principal, na sua estrutura, né? Então, essas substâncias vão ser substâncias orgânicas. E, obviamente, inorgânicas vão ser aquelas que não apresentam cadeias de carbono em sua estrutura, ou seja, não tem carbono, não tem o elemento químico carbono em sua estrutura. E aí nós começamos a falar, então, nós falamos um pouquinho sobre a questão das reações químicas, reagente, produto, né? E nós entramos no assunto de funções, né, inorgânicas. Eu falei para vocês, o que são as funções inorgânicas? Então, como nós temos muitos elementos na natureza e muitos deles apresentam características semelhantes, para facilitar o estudo e a compreensão desses elementos, dessas substâncias, na verdade, elas foram organizadas em grupos com características semelhantes. As funções inorgânicas nada mais são do que grupos, né, de compostos químicos aí do tipo inorgânicos que têm características semelhantes, né? Então, dentro do grupo do ácido, eu tenho todos os ácidos que podem ser encontrados na natureza, né, e que possuem sempre a mesma característica das bases e assim sucessivamente. Então, nós já falamos sobre os ácidos, né, e o que eu fiz com vocês? A gente fez aquele resuminho no caderno. Hoje nós vamos dar continuidade a isso. Então, nós vamos ter um primeiro momento onde eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Até essa primeira página aqui, ó, onde fala sobre o pH. E aí, depois de terminar dessa leitura, né, com vocês vão terminar o nosso resumo. Professora, para que esse resumo? Gente, primeiro que escrevendo é uma forma de vocês guardarem. Segundo que, nesse primeiro momento, o que vai ser mais exigido de vocês em relação às funções inorgânicas é que vocês saibam as características de cada função. E que se eu der um elemento químico, uma substância para vocês e falar substância X, vocês saibam identificar se é um ácido, se é uma base. Então, assim, é tudo muito introdutório ainda. Então, vocês precisam guardando, né, esses conceitos. E o resumo é uma forma prática, uma forma rápida de ajudar vocês nesse processo de memorização. Certo? Então, vamos continuar lá falando sobre as bases. Vou recapitular as bases, analisar, e aí vou dar o tempo para vocês fazerem das outras funções, tá? Basicamente, vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos na aula passada. Por exemplo, lá falando sobre os sais, lá na frente, um pouquinho, passa uma página aí. Vocês vão fazer a leitura e vocês vão listar quais são as principais características. E vão colocar tudo isso no caderno de vocês. Quero olhar esse exercício depois, na próxima semana, no caderno de vocês, tá? Não deixem de fazer e também não deixem para depois. Vocês vão ter momento agora, tá? Assim que eu terminar a explicação, para estar colocando essa atividade em dia, ok? Então, vamos lá. Recapitulando, então, sobre as características das bases, né, que é um tipo de função inorgânica. Então, também chamadas de hidróxidos, né, ou alcalinas. Então, geralmente, gente, para identificar uma base, sempre vai ter esse terminologia hidróxido, tá? Então, vai ser sempre hidróxido seguido de algum outro nome. Hidróxido de amônia, hidróxido de magnésio, enfim. Então, uma base, se ela for ser identificada pelo nome, vocês vão ver que na nomenclatura dela sempre vai ter esse termo hidróxido. Assim como nos ácidos, né? Se eu for identificar pelo nome, eu sei que todo aquele que começa com ácido é um ácido, né? Então, ácido clorídrico, ácido acetilsalicílico, enfim, é uma função inorgânica do tipo ácido, certo? E nas bases, sempre vai começar aí, então,
por hidróxido, tá? Hidróxido seguido de algum outro termo que vai depender de qual é o outro elemento químico. Então, também chamadas de hidróxidos ou alcalinas, são substâncias de sabor adstringente, que a gente já falou, que são aqueles que dá, tipo, aquela sensação de amarração na boca, né? De amarro na boca, que é, por exemplo, como a gente come, né, uma banana verde. De sabor adstringente. Conduzem eletricidade em solução aquosa. Então, assim como os ácidos, né, quando em meio aquoso, né, vão conduzir eletricidade. E também reagem com os ácidos, produzindo sal e água. E isso significa que se eu pegar uma substância, um ácido, e misturo ali, né, faço uma reação química com uma base, né, eu vou ter uma reação, vai ocorrer ali uma reação. E como produto dessa reação, eu vou ter a liberação de sal e água, tá bom? Então, juntando ácido com base, eu tenho a liberação de sal e água. Uma base bastante utilizada na indústria é o hidróxido de sódio, como eu falei para vocês. Sempre vai vir essa terminologia, hidróxido acompanhado do outro elemento químico. Olhem aí na fórmula, NaOH. Se você for buscar identificar, né, uma base pela sua fórmula, saibam que sempre ela vai vir com uma hidroxila. Professor, o que é essa hidroxila? Esse OH. Tá bom? Então, esse O e Hzinho aí, a gente chama de hidroxila. Então, toda base na sua fórmula, ela vai ter essa hidroxila ligado a algum outro elemento químico. Nesse caso aqui, a hidroxila está ligada a um sódio, né? Que é o Na. E formou o quê? O hidróxido de sódio. Como eu falei para vocês, sempre essa terminologia, né? Esse hidróxido de sódio, ele é conhecido popularmente como o quê? Soda cáustica, né? Então, a gente pensa o seguinte, na nossa cabecinha, se é ácido, né, corrói, se é base, não. Muito pelo contrário, tá? Existem algumas bases que também podem ser corrosivas. Soda cáustica, por exemplo, né, pode corroer a mão, né? Não sei se vocês já viram a mãe de vocês ou já fizeram sabão de álcool que usa soda cáustica. Nos primeiros dias o sabão fica muito forte, pode corroer a mão. Então, é uma base e tem ação, né, prejudicial aí de ser corrosiva, né? Hidróxido de amônio. Olha também para essa fórmula, gente. Atentem para a fórmula para vocês verem que as bases, elas sempre vão seguir essa mesma estrutura. Uma hidroxila, né, que é o OH, acompanhado de um outro elemento químico. Nesse caso, hidróxido de amônio, né, a gente tem a hidroxila acompanhada em H, que é amônio. O hidróxido de amônio também tem seu uso muito explorado pela indústria, né? Que é a amônia, que é utilizado na produção de fertilizantes e também para fazer, né, as tinturas de cabelos, certo? Em geral, as bases são classificadas como substâncias que... Deu uma travada aqui, meninos, mas já voltamos. Então, em geral, as bases são classificadas como substâncias quimiacosas, vão liberar o ânion hidroxila, tá? Lembra que a gente viu que o ânion, ele recebe elétrons, então ele fica com carga negativa, né? Formando soluções básicas ou alcalinas. Nesse processo ocorre uma dissociação iônica, Os íons, então, que formam essas substâncias, eles vão se separar. Observe o exemplo a seguir. O que eu tenho nesse meu exemplo? Uma reação química. Eu tenho reagente. Qual que é o meu reagente? O hidróxido de sódio, né? E quais são os produtos que foram formados? Ali foram liberados o sódio, né? Que é um cátion, e a hidroxila, né? Que é um ânion. Então, essa base minha, né, que é o hidróxido de sódio, quando colocado em minha aquoso, gera essa reação química e a liberação dos seus íons. Então, liberou aí o sódio, que é um cátion, e a hidroxila, que é um ânion, certo? Temos outro hidróxido que talvez você já tenha ouvido falar, mas que conheça como outro nome, que é o leite de magnésia, né, que é utilizado se você tiver com azia, né, algum problema intestinal. O leite de magnésia, então, ele é formado pelo hidróxido de magnésio. Atenção aí para a fórmula. OH, a hidroxila ligado a Mg, que é o magnésio, né? É uma base encontrada naturalmente em alguns minerais, como a brucita. Ele é conhecido popularmente como leite de magnésia, pois sua solução aquosa, comercializada como antiácido, tem aparência semelhante à do leite. O hidróxido de magnésio é usado como antiácido, ou seja,
Lembra que eu falei para vocês que lá no nosso estômago nós temos o suco gástrico, né? E esse suco gástrico, que é responsável pela digestão, ajuda na digestão dos alimentos, ele é formado por quê? Ácido clorídrico. Então, sim, no nosso estômago nós temos um meio ácido, certo? Mas, professora, isso não é prejudicial? Não, porque há um equilíbrio, né, na quantidade desse ácido. Porém, quando esse ácido clorídrico ele está aumentado por algum motivo, né, levou ao aumento, isso pode gerar um certo desconforto e você vai sentir aquela sensação de queimação no seu estômago, que é o que nós chamamos de azia. E aí, para combater esta azia, nós utilizamos o leite de magnésio, por isso que nós chamamos ele de antiácido. E o leite de magnésio, ele é um hidróxido de magnésio, então ele é uma base, né? Então, o que ele faz? Ao ser ingerido, essa base, né, o hidróxido, ele reage com o ácido clorídrico do suco gástrico presente no estômago, formando o sal, cloreto de magnésio e água. Lembra lá que a gente falou que a base ela pode reagir com o ácido? E uma reação química, né, com o ácido, ela vai formar o que? Sal e água. Então, quando a gente está com aquela sensação de azia, porque o ácido, né, lá no nosso estômago, que é o ácido clorídrico, está muito aumentado, a gente toma o leite de magnésio, que é um antiácido, é uma base. Esse antiácido, então, ele vai reagir com o ácido presente no estômago e a partir dessa reação vai ser produzido sal e água. E também vai haver a neutralização daquele ácido, né? Então, vai diminuir a sensação de azia no nosso estômago, né? Então, por isso que o hidróxido de magnésio é chamado de antiácido, certo? Então, a gente tem base aí, ó, presentes no nosso dia a dia. Lá na página, próxima página, na verdade, não vou seguir as páginas aqui, pra gente falar um pouquinho sobre a questão do pH. Acidez ou basicidade de uma substância. Acredito que você já tenha ouvido falar, né, sobre esse termo pH, né? O pH da água, o pH de tal substância. Agora a gente vai entender um pouquinho o que é esse pH, o que ele indica pra gente. Então, uma substância, ela pode ser mais ou menos ácida que outra. Da mesma forma que as substâncias alcalinas, elas têm diferente grau de basicidade. Algumas não são ácidas nem básicas, então são chamadas de neutra. Então, uma substância, ela pode ser ácida, básica ou neutra, vai depender do pH. O que é o pH? Potências hidrogeniônico. Para determinar, então, a acidez ou basicidade de uma substância, podemos usar uma escala de pH. Essa escala de pH, ela mede a concentração de íons H+, ou seja, de íons aí de hidrogênio, liberados em uma solução em uma escala de 0 a 14, a temperatura de 25 graus Celsius. Quando o valor do pH obtido é igual a 7, o meio é neutro, se vocês puderem sublinhar essa informação. Valores inferiores a 7 indicam soluções ácidas, portanto, quanto menor o valor do pH, mais ácida é a minha solução. As soluções básicas, elas apresentam um pH com valor superior a 7, então quanto maior o pH, mais básico é a minha solução, certo? Então, gente, nós podemos medir o quanto que a substância, o quanto que o meu alimento, enfim, né? A substância, ela é básica ou ela é ácida? Através do pH. Então, o pH, ele serve, né, para eu medir a basicidade ou a acidez ou a neutralidade de uma substância. Para isso, eu tenho uma escala. Então, se eu falar para você que, por exemplo, igual aí tá mostrando, a água, né, na escala do pH, o pH dela é 7, vai saber que a água, ela tem um pH neutro. Ela não é nem básica e nem ácida, certo? Se eu falo que o elemento ele tem um pH abaixo de 7, você já sabe que esse elemento químico ele é ácido. Se eu falo para você que o pH do meu elemento é acima de 7, você já sabe que ele é básico, tá bom? Então, neutro lá no 7, abaixo de 7 a substância é ácida, acima de 7 isso é uma substância básica. Esse pH, gente, o próprio exercício, a própria questão, enfim, né, ela vai te dar esse pH, tá bom? Porque isso é calculado. Então, aí nós temos a escala e algumas substâncias com seus respectivos valores do seu pH, até para vocês conhecerem um pouquinho e saberem quais substâncias são ácidas, né, quais são consideradas básicas. Então, neutra, a gente tem a água. Vamos lá ver primeiro as básicas, né, então de 7 para cima.
Lá no 8 a gente tem o nosso sangue, então nosso sangue de fato ele não pode ser ácido, tanto que quando a gente tem algum distúrbio, por exemplo, na função renal, né, que nossos rins é o responsável por filtrar o nosso sangue e eliminar tudo aquilo que é tóxico, né? Quando a gente tem algum problema na função renal ou na função respiratória, que a gente não consegue eliminar o CO2, né, o gás carbônico do nosso corpo, esse sangue ele pode ir pro lado da acidez, e isso é prejudicial pro nosso corpo, tá? Então, nosso sangue ele é básico, clara de ovo é básica, medicamentos para o estômago é básico. Por quê? Se o estômago já é um meio ácido, eu preciso neutralizar esse meio ácido, tornar ele mais básico. E para tornar ele mais básico, eu preciso de uma base. Então, os medicamentos para o estômago, né, basicamente eles são bases. Por exemplo, os antiácidos são bases, né, hidróxido de alguma coisa, que é para quê? Para ele reagir com aquele ácido e tornar aquele meio que está muito ácido mais básico, né? Solução de amônia, o sabão, o alvejante e soda cáustica. Então, todos são elementos básicos. Agora, olhando lá para os ácidos, que são todos aqueles que têm o pH inferior a 7. Então, o leite é ácido, o café, o tomate, o refrigerante, limão, o suco gástrico e a bateria chumbo ácida. Então, vocês podem perceber que dizer que um elemento é ácido não significa que necessariamente que eu não possa consumir aquele elemento. Assim como dizer que um elemento é básico não significa que eu posso consumi-lo, né? Então a gente vê que o leite, né, o café, tomate, coisas que fazem parte da nossa alimentação são classificados como ácidos, né? Mas o ácido dele, gente, não é no valor que chega a ser prejudicial para o nosso corpo, né? É claro que tem ácidos que são corrosivos, mas esses aqui, obviamente, não, porque fazem parte da nossa alimentação. Mas é só porque esses elementos, eles são ácidos, né? Ele tem um pH que é considerado como ácido, certo? Indicadores ácido-base. Algumas substâncias, elas mudam de cor ao entrar em contato com uma solução ácida ou básica. Chamamos essas substâncias de indicadores. Essa característica pode ser considerada para indicar a acidez ou basicidade de uma amostra analisada. Então, algumas substâncias, ao entrar em contato com uma solução ácida ou com uma solução básica, ela pode mudar de cor. Mudando de cor, a gente consegue identificar, né? Isso é chamado de indicadores ácido-base. Aí nós temos o azul de bromotimol, é um indicador ácido-base. Quanto mais vermelho, significa que mais ácida é a minha solução. Em pH 7, ele fica verde. Em soluções básicas, né, que tem um pH elevado, ele adquire tons de azul. Então, às vezes a gente pensa assim, quanto maior o pH, mais ácido. Não, tá? É o contrário. Quanto maior o pH, mais básico. Quanto menor o pH, mais ácido, tá bom? E o 7 é o neutro. Então, essa é a nossa escala de pH, que mede o quanto uma substância é ácida, o quanto ela é básica, ou se ela é neutra, certo? Visto isso, na próxima página a gente tem aqui uma atividade, um experimento que a gente não vai estar realizando, tá? E aí na próxima página a gente vai conhecer mais algumas funções inorgânicas, que são sais e óxidos. Então agora vai ser com vocês, como eu falei, vocês vão fazer aquele mesmo esqueminha que a gente fez na aula passada. Vocês vão pegar o caderno de vocês, vocês vão fazer a leitura sobre os sais e vão listar, podem grifar e depois vão passar para o caderno as principais características que vocês elencaram dos sais. Ou seja, quais características que se eu der para você, você vai identificar que nós estamos falando ali de um composto que é classificado como sais, tá bom? Professora, eu vou só grifar na apostila. Não, eu quero que vocês quiser grifar, beleza, mas eu quero que vocês passem isso para o caderno, tá? Porque esse ato de, como eu falei para vocês, escrever, gente, ajuda muito a vocês a memorizarem, tá bom? Se vocês não tiverem terminado ainda sobre as bases, você volta lá nas bases, finaliza, tá? E aí dá seguimento. Então agora vocês vão fazer esse resumo no caderno de vocês dos sais e se der tempo, vocês fazem dos óxidos, tá bom? Se não der, não tem problema, porque na nossa próxima aula de amanhã eu dou continuidade aí com vocês, ok? Mas eu quero que vocês façam, tá? Agora, nesse momento. Então, aproveitem esse momento, façam agora, não falam, vou deixar pra depois. Quando chegar em casa eu faço, porque vocês sabem que a
acaba esquecendo ou surgem outras atividades. Então vamos aproveitar o momento que vocês têm agora e colocar em mãos a obra, tá bom? Então esse restinho de tempo vai ser para isso. Quero vocês desenvolvendo a atividade, vocês não estão sem nada para fazer, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem que ficou sobre a nossa aula de hoje, vocês me procurem, me mandem mensagem, tá bom? E é isso. Meninos, ficamos por aqui, tá? Nós nos encontramos amanhã, desse mesmo modo aqui, tá? E um beijão pra vocês, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, tudo de bom.